As únicas pessoas para mim são as loucas. Loucas para viver, loucas para falar, loucas para serem salvas. Que desejam tudo ao mesmo tempo. Que bocejam diante do comum e ardem. Ardem como fabulosos fogos de artifício que explodem em mil entre as estrelas. Esse texto não é meu, é do Jack Kerouac. Seja muito bem-vindo ao podcast Sara-se. E a minha primeira convidada do podcast Sara-se não podia ser outra pessoa a não ser a fundadora, quem criou o nome Sara-se. Minha eterna psicóloga Alessandra Rocha. Tudo bem, maravilhosa? Tudo bom? Estamos aqui de novo. Que delícia ter você aqui. Pois é uma delícia. Você viu que eu escolhi esse poema porque durante muito tempo o Sara-se foi um sonho, né? Que na verdade é que você sonhou, acho que junto comigo. No momento em que eu estava muito no fundo do poço, mas eu sempre fui muito assim, muito intensa. E acho que com o tempo, com a maturidade, com muita terapia, a gente vai buscando um equilíbrio, né? Então, eu quero te agradecer porque eu sei que você carrega muito para casa alguns problemas dos seus pacientes. Por que você escolheu fazer psicologia? Boa pergunta logo de cara. Então, na verdade, eu comecei a pensar em fazer psicologia muito cedo. Eu considero cedo. Foi com 16 anos, eu estava no segundo ano do ensino médio. É uma época que todo mundo começa a pensar sobre a profissão. Mas, Sara, quando eu pensei em psicologia, cravei essa profissão e não havia uma segunda ou terceira opção. Deixa eu até contextualizar. Eu estava fazendo uma aula de psicologia, na verdade, de psicologia dentro de um curso técnico. Lembra da nossa época que tinha os cursos técnicos? Sim. Eu fiz secretariado, eu queria ser secretária. Antes de ser psicóloga, eu quis ser secretária porque eu acho que tinha a ver com o jeito de me vestir, sabe? Essa coisa de querer usar saltos e tal. E na grade do curso de secretariado, tínhamos psicologia e eu estava tendo aula com um professor chamado Miguel, lembro até hoje, engasguei. E durante a aula, eu não sei o que ele falou, ele teve uma sacada muito interessante, sabe aquelas que parece que a pessoa adivinha coisas? Tem bola de cristal? E daí eu lembro de, inspirado por ele, pensar, quero fazer psicologia, e na sequência eu pensei, quero ajudar pessoas. Quero fazer psicologia para ajudar pessoas. Sara, por que eu estou comentando dessa história dos 16 anos, no segundo ano? Por quê? Porque todas as minhas colegas que já estavam estudando comigo, cada dia queria uma coisa. Um dia direito, outro dia engenharia, outro dia química. Coisas que não tinham nada a ver uma coisa com a outra. E eu lembro de pensar, gente, ou eu estou muito segura do que eu quero psicologia, ou eu tenho um problema. Porque se, por acaso, não der certo a psicologia, eu não tenho plano B, sabe? Mas, enfim, no final das contas, deu tudo certo. Era pra ser. Exato. Com 17 anos, fiz o vestibular, prestei, passei. E desde o primeiro dia, não tive dúvidas de que eu estava na profissão certa, justamente por isso. Porque queria ajudar pessoas e eu gosto muito de gente. Eu gosto de lidar com pessoas, sim. E foi isso, né? Nasceu uma psicólogazinha com 16 anos de idade. Que psicólogazinha! Que virou zona! Ale, você lembra como que foi a história do Sara-se? Lembro. Lembra? Nós estávamos durante, as nossas sessões, enfim, tratando de questões X e numa determinada noite, acho que na sequência do que eu tinha tendo, durante aquela semana, eu tive um sonho e eu chamo de sonho que é um sonho com começo, meio e fim. E normalmente esses sonhos eu sempre acho que eles têm alguma coisa de especial. Então, sabe quando você no sonho, você pensa, preste atenção, preste atenção nesse sonho, porque ele não é um sonho qualquer, né? Só aquele sonho onírico. É um sonho que me parecia um projeto. Me parecia algo que poderia se tornar algo concreto, né? E eu me lembro que quando eu amanheci, já com o sonho na cabeça, mais ou menos na memória, eu pensei, eu vou anotar porque senão eu vou esquecer.
Porque existe dessas coisas, né? Quando a gente sonha, e se logo que a gente acorda, a gente não presta uma atenção, tipo, dá um print de tela, a gente esquece. Sabe assim, a gente esquece. Pode parecer que tá fresco, mas você tem que dar uma atenção assim, do tipo, peraí, deixa eu rememorar começo, meio e fim, para depois eu trazer a memória. Foi assim que eu fiz, escrevi, anotei, mas eu me lembro, porque foi uma coisa meio diferentona, né? Na verdade, afinal de contas, você era minha paciente, como eu ia levar um sonho que eu tive, enfim. Mas eu pensei, gente, esse sonho eu acho que assim, Freud que me perdoe, Freud que me desculpe, mas eu quero compartilhar com a Sara. E assim, na verdade, você avaliaria se aquilo faria sentido ou não, então o meu papel seria de repente, compartilhar com você. Tomei coragem, anotei e transmitir, né, com detalhes para você. E eu me lembro muito claramente que você prestou muita atenção. Aquilo fez muito, te impactou muito. Fez muito sentido. Fez muito sentido. E depois disso, acho que eu até fiz, eu lembro de ter escrito numa folha. Você falou assim, que você visualizou como que estava escrito Sara-se, manuscrito e tal. Exato. E assim, quais seriam as possibilidades, né, de um projeto maior com projetos menores. Incluindo o podcast. Exato. E de repente, Sara, quanto tempo faz? Vamos pensar, vamos trazer a memória aqui. Da pandemia. Não começa a fazer terapia. Não. Você não é psicóloga aqui. Não, mas só para pensar. Olha o tempo que passou e, de repente, as coisas já há algum tempo, né, Sara? Foi na época da pandemia, não foi? Exato. Eu acho que foi. Eu acho que sim, 2020. Sim, e de repente, olha só, gente, olha que beleza. Por isso que quando a gente sonha, quando a gente pensa em alguma coisa, a gente tem que dar valor, né? Sim. A gente tem que não subestimar essa... Enfim, as nossas intuições, né? Não. Eu não sei nem te dizer de onde que nasceu isso, mas enfim, fez sentido. E hoje, Sara-se... Sara-se. Oi, Sara-se. Oi, Sara-se. Sara, isso dá nome para o livro que está sendo... gerado. Gente, é muito emocionante. É o podcast, é o livro, são as palestras, a mentoria, em breve a mentoria online, em breve outros produtos que nem você sonhou. Gente, nem sonho você viu. E vamos falar do Sara-se, né? Assim, óbvio que tem a ver com o seu nome. Não. Mas só vamos lembrar aqui. Vamos lembrar. Tem a ver, obviamente, com o seu nome. E eu me lembro de ter porque a Sara é muito boa em português, né? A Sara é uma pessoa, trabalha com comunicação, enfim. Mas eu me lembro de perguntar, tipo, Sara, existe essa forma de se expressar Sara-se? Qual que é o nome disso, né? Qual que é o tipo, né? Sim. E eu lembro que na época você falou, então assim, gente, faz sentido, então assim, gramaticalmente falando, está correto. Ponto para Alessandra Rocha. E fez muito sentido, e tanto que de repente se desmembrou para tantas outras possibilidades. É muito legal, né? Parabéns pra gente. Parabéns pra você, parabéns pra gente. Obrigada. Sim, parabéns pra você. Minha comunicação te assustou? Claro que não. Por quê? Ai, não sei, porque a gente vai na psicóloga e a gente não tem que ter papas na língua, a gente tem que falar tudo que a gente pensa, sente, e nem tudo nosso é bom. Nem tudo que tá na gente é puro, é bonito. E daí eu falei assim, ai, será que a minha comunicação assustou ela? Você continua me amando? Na verdade, eu acho que nós nos conectamos muito cedo, porque assim, eu também tenho uma comunicação psicanalítica não convencional, não ortodoxa. Exatamente. Adorava deitar naquele divanzinho. Com certeza. De frente pra você, não de costas. De frente. Com certeza. Abraçando pra me ver. Pra te ver, que eu quero te ver. Essa história de deitar de costas pro psicanalista nem vem, tá? A gente criou o nosso próprio jeito. Ai, me deixa. Sara-se. Bom, vamos falar de escuta ativa? Eu falo muito nas minhas palestras, eu falo muito em comunicação. Não adianta você só falar, né? Para um processo de comunicação, você também tem que escutar. Eu falo que tem curso de oratória, mas não tem curso de escutatória. Agora, quem precisa escutar é o psicólogo. Se tem alguém que escuta, que trabalha muito isso, né? Os ouvidos atentos, é o psicólogo. Como que funciona a sua comunicação com o paciente? Bom, eu já disse que sou uma psicóloga, né, da área da psicanálise pouco convencional. Heterodoxa. Isso. Os psicólogos da psicanálise, dessa linha de abordagem, normalmente são mais silenciosos, são
expressivos, né? Às vezes se limitam a fazer algumas poucas perguntas, e enfim, toda a narrativa fica muito em torno do paciente. Sim. E eu quero fazer um adendo, Sara, porque o que acontece? Eu acho que a minha escuta profissional e o meu profissional no geral, ele foi muito transformado a partir do meu primeiro trabalho. Eu saio de São Paulo, venho para Londrina e meu primeiro trabalho foi num serviço público atendendo famílias em situação de grande vulnerabilidade e crianças vítimas de violência. Então não existe setting terapêutico. O setting é a casa da pessoa, é o banquinho no quintal que você precisa... É onde estiver, da forma que estiver, né? Então, aquela ideia do psicólogo mais silencioso, mais provocativo, né, e deixando as pessoas falarem, não combinava naquele contexto da psicologia social. Então, eu fiz uma mescla da psicologia social, que é essa escuta mais ampla, dessa fala mais ativa no sentido da orientação, da psicoeducação, e também levei isso para o consultório. Sim. Então, mas voltando para esse processo de como é essa escuta, eu acho que eu trabalho muito nessa coisa da troca, né? E a escuta, deixa eu falar de um detalhe que eu acho que é muito psicanalítico. Eu acho que ilustra bem essa coisa da... Vou usar uma metáfora, essa coisa da escuta. Para mim, enquanto o paciente está falando, é interessante. Enquanto o paciente está falando, tem algumas palavras que fazem caixa alta. Sabe assim, quando a gente está digitando no... Como se as palavras gritassem. Exato. Tem algumas coisas que chamam muita atenção. E normalmente é ali que eu volto e daquela palavra a gente passa todo o resto da sessão falando sobre aquilo, porque talvez... porque de fato aquilo é importante e faz sentido, né, para compreender algumas questões, né, que estão ali escondidinhas. Então, eu acho que esse processo, essa escuta ativa e com esse nível de atenção de todas as palavras, todas as frases, toda a comunicação do que o paciente traz, né? Algumas coisas chamam a atenção. Então, tem que ter esse olhar, essa sensibilidade, né? Para destacar essas palavras no meio de toda a comunicação. Eu acho que tem que ter uma atenção muito grande, porque não é só a comunicação verbal, né? A não verbal também, né? Exato. Você tá lendo como a pessoa tá sentada, Exato. como que ela se porta, o tom de voz mais baixo, mais alto, eufórico ou não. Sim. Eu imagino que é uma doação, né? Estar numa clínica, num consultório, sentado de frente para alguém, tentando entender, tentando ler. O que ela tá querendo dizer com isso? Às vezes não diz exatamente o que gostaria de dizer, né? Exato, exato. Eu imagino que não seja fácil. Tem água para você molhar suas palavras se você quiser. Obrigada. Mas já que você entrou nesse assunto, que você trabalhou com crianças, muitas vítimas até de violência, de abuso sexual, isso não te impactou, não mexeu com você? Sara, ao longo da minha trajetória profissional, nos anos em que eu dediquei exclusivamente para esse tipo de atendimento, 10 anos no serviço público e até alguns anos atrás no consultório, porque no consultório eu também atendia casos de avaliação de suspeita de violência. Ai. Então, assim, numa quantidade menor, numa dimensão menor, mas ainda assim, ouvindo esses casos tão dramáticos e o psicólogo ele precisa ouvir detalhes. Ele não precisa... ele não pode só saber se aconteceu, ele precisa saber o que de fato aconteceu, então a gente precisa escarafunchar isso. É quase como se fosse um processo de exame, né? Para tentar entender o que aconteceu. Então, por muito tempo, quando eu falava o que eu fazia para as pessoas, principalmente para colegas psicólogos, era muito comum as pessoas falarem assim, do tipo, nossa, que legal, isso é muito interessante, mas eu não faria isso. Sara, a vida toda eu vi colegas falando isso, admirando o fato de eu ter, né, esse tipo de trabalho, né, trabalhar com essa população, mas dizendo claramente que não daria conta, porque no geral é muito indigesto, é muito desconfortável entrar no submundo da capacidade que o ser humano tem de fazer mal ao outro. Mas eu quero te falar uma coisa que é bem interessante. Eu acho que o que me fez suportar, né, estar inserida nesse contexto tão grave, não só da escuta das crianças e das famílias, mas assim, vendo toda a repercussão daquilo que acontecia após a revelação, lidando com o conselho tutelar, lidando com vara criminal, vara de família, enfim. Então, a gente está falando com uma situação que envolve uma série de atores, né? E que muda drasticamente a vida das pessoas que estão ali envolvidas nessa situação. Então, eu acho que poder ajudar essas crianças, eu acho que me fazia tão bem que é quase como se eu aumentasse o volume da diferença que o seu trabalho pode fazer e diminuísse o impacto emocional que aquilo
gerava em mim. Sim. E daí, só que eu quero falar uma coisa que é bem interessante. Você sabe que comecei isso em 2002, estamos em 2026. Há uns 2 anos atrás eu decidi parar, né, de atender esse público. Justamente porque eu entendi, eu brinco que o meu HD está muito cheio de informações como essa, porque eu tenho memória boa. Então, assim... Você lembra de tudo? Assim, se alguém falar quem é a criança, qual a situação, eu falo qual é a palavra-chave, da palavra-chave vem todo o resto, sabe? Assim, é quase como se fosse aquela lupazinha que a gente consegue acessar o arquivo do nosso computador. Então, o meu HD é muito cheio desse tipo de informação, então eu entendi que, assim, aquilo que eu fiz já entreguei um bom trabalho, fiz diferença na vida de muitas crianças, e elas na minha também, evidentemente, mas eu entendi que eu precisaria me aposentar, porque assim... Exato. Então, eu acho que tem um limite, né? É isso que eu quero te dizer. Chegou no meu limite. Mas acredito que você tenha fechado com chave de ouro, porque de toda a sua experiência, com toda essa experiência que você teve, você lançou uma trilogia, né? Exato. Infantil, falando sobre isso. Exato. O Segredo da Tartanina foi o primeiro livro que, na época que eu trabalhava nesse serviço público, eu e outras 2 colegas criamos, justamente para facilitar para aquelas crianças que iam para o serviço e não conseguiam falar sobre aquilo, elas travavam, tinham vergonha de falar, e nós pensamos, seria interessante criar um material para auxiliar essas crianças, né? Para elas se identificarem. Sim. E a partir daí facilitar aquele processo de revelação. Então daí nasceu, dessa necessidade, nasceu o Segredo da Tartanina, na sequência surgiu o Tesouro da Tartanina, que trata sobre bullying, e por fim o Resgate da Tartanina, que fala sobre negligência. Então olha só, esse trabalho todo gerou aí filhos, né? Vamos pensar assim. E que continuam. Sara, que legal que você me perguntou. Obrigada. Sabe por quê? Que isso me fez lembrar que, assim, ainda que eu tenha terminado, né, a atuação prática nisso, seu legado tá aí. Reverbera E vai pro qualquer criança que continuar lendo, tiver acesso a isso, elas vão entender algumas questões que talvez possam salvá-las daquela situação. Gente, obrigada por isso. De novo. Imagina. Só um pouquinho do tudo que você fez por mim. Ó, sempre quis fazer essa pergunta para um psicólogo, tá? Diga-me. Fala a verdade. Fala. Você já se emocionou em consulta? Sim, já. Mas de chegar a chorar? Me emocionar, de ficar com os olhos lacrimejando várias vezes. Várias vezes. Alguma história que você lembra? Sem dar nomes aos bois, sim, claro. Claro. Mas eu me lembro justamente de uma história que envolvia uma criança. E nesse dia eu chorei, assim, não foi só lagriminha no olho, não, eu chorei, né? E eu até comentei com a criança que eu tinha me emocionado. Mas, enfim, era uma situação, sem entrar em detalhes também, de uma criança que havia sido adotada e que naquela família onde ela estava sofrendo maus tratos. Enfim, havia algumas marcas físicas nela, e eu perguntei, tinha uma coisa relacionada a cabelinho, que estava, né, ralo, e eu perguntei, e a criança disse, né, que havia sido uma pessoa que havia, né, puxado o cabelo, e na sequência ela fala alguma coisa dela ter chorado porque não deram mamar para ela. Era uma criança de 4 anos, deixa eu falar, gente, eu preciso entrar em detalhes. Era uma criança de 4 anos, mas quando eu chamei na recepção, falei nomezinho, veio uma criança com tamanho de 2. Ali eu já fiquei um pouco emocionada, porque eu falei assim, gente, é uma criança muito pequena. Evidentemente, vítima de negligência, sabe? Assim, muito pequenininha, muito magrinha e tal. Então ali, quando eu vi a criança, eu já dei aquela engolida, né? E enfim, e durante essa conversa com essa criança, ela disse que uma pessoa não dava mamar para ela. Nessa hora eu chorei, porque eu era mãe, né? O meu filho tinha mais ou menos a idade dessa criança, meu filho mais velho na época, e eu me lembro de ter me emocionado. Eu acho que eu vou me emocionar até agora. Porque eu lembro de ter falado, tipo assim, eu falo, Tia Lê tá chorando porque isso que você me falou é muito triste. E eu acho que isso criou uma empatia entre a gente, né? E era muito bonitinho, porque nas outras sessões ele falava, hoje você tá chorando? Eu falei, não, hoje a gente não tá. Então, assim, ele se lembrou disso por muito tempo. Mas eu acho que isso me conectou tanto com aquela criança, então, assim, não tinha como eu não chorar, não tem como a gente não chorar agora. Enfim, então, eu acho que a psicologia carrega, né, essa grande... a importância de você entrar em histórias
tão dramáticas, eventualmente você dá uma quebradinha como nesse momento, e claro que assim, eu não me culpei, eu achei que seria desumano eu não ter me emocionado naquele momento. Você pensa assim. Exato, e assim, devem fazer uns 20 anos, lembrar dessa história me emociona até hoje. Mas enfim, ser psicólogo e cuidar de pessoas, né, cuidar de gente é isso. Porque existe uma troca realmente, né? Eu deixei um pouquinho de mim nele, ele deixa um pouquinho de mim, então, né, quem sabe esse menino seja um jovem. Vou chorar de novo. Ai, meu Deus. Com uns 20 e poucos anos, mas enfim, é isso. Terapeuta aprende em terapia? Sim, sim, exatamente. E não só no sentido da emoção, como a gente acabou de falar. Na verdade, é interessante, de repente, você faz uma provocação, faz uma pergunta e a pessoa começa a contextualizar de um aspecto da vida e vai fazendo uma crítica do tipo, olha, eu não estou feliz porque eu não tenho agido bem ou eu não estou dando a devida atenção em determinada área. E daí tem hora que eu falo, eu acho que eu também não. Eu penso comigo. Mas, sabe, tem certas coisas que eu falo, Alessandra, presta atenção nisso, para além disso. Para ele e para você também. Exato, estou falando sério, que tem algumas questões que eu falo, poxa vida, né? E isso acontece, né? Não muito, mas assim, isso acontece com uma certa frequência e eu dou muito valor para isso, porque é justamente isso que você acabou de falar. É um processo de troca de aprendizado, porque assim, por mais que eu eu tenho uma estrutura emocional para dar conta da estrutura emocional do outro, por mais que eu tenha uma escuta sensível, por mais que eu tenha um repertório e habilidades para devolver de uma forma mais construtiva aquilo que a pessoa está trazendo, aqueles escombros, né? Eu sou humana também, não estou pronta. Ninguém está pronto, né? A gente está nesse processo de transformação, né? Até o último suspiro. Exato, então... E eu falo, a comunicação ela é tricotômica. Você tem sempre o emissor, a mensagem e o receptor. Isso é processo de terapia pura e é extremamente sinérgico. Ele vai e vem. Se não rola com um terapeuta, não rola. Não rola. E eu acho que vice-versa, né? Exato. Eu tive poucas oportunidades de terem pacientes com os quais eu não me identifiquei, do tipo, vai ser tenso. Jura? É muito raro. Mas acontece e de fato, é interessante porque de repente muito rapidamente a pessoa fala que, né, agora eu não consigo, não vou conseguir arcar ou tem outros motivos. Porque não era para ser. Exato, então assim, eu nunca tive que dispensar nenhum paciente porque existem psicólogos que podem fazer isso e está dentro do nosso código de ética. Se a gente entender que a gente não dá conta por qualquer questão, seja técnica, seja emocional ou seja de temperamento mesmo, de não bater, né, essa identificação, porque o psicólogo também tem que se identificar. O psicólogo pode convidar os pacientes a se retirar. Você se identificou comigo? Super. Ai, meu Deus do céu! Deixa eu falar, o podcast é meu. Sim. Eu posso fazer o que eu quiser? Claro. Então eu não preciso nem estar de sapato? Não. Então tá. Então vamos. Tô na TV, eu vou arrancar esse sapato aqui. É mesmo, Eu tava doida pra fazer assim, tipo... Né? Upa, bati naquela cama. Pelo amor de Deus, o podcast é meu, eu faço o que eu quiser. Não é? Sim, claro. Vamos conversar assim, mais gostoso. Sim, mais gostoso. Deixa eu fazer uma pergunta. Isso é esquema de pirâmide? O quê? O psicólogo faz psicologia, terapia? O terapeuta faz terapia? Esquema de pirâmide. Tô brincando, entendeu? Uma piada. Sim, eu sei. Eu não tinha atendido a analogia. Que o paciente... O psicólogo do paciente também tem seu próprio psicólogo, é isso? É esquema de pirâmide. Mais ou menos isso. Não tem fim. Não tem fim, Não tem fim. Não, acontece, na verdade... Mas não parece? Porque imagina, se você é minha terapeuta, tá? Não é mais, mas foi há muito tempo. Sim. Ela faz com um, e o dela faz com... E daí? Uma hora vai acabar. Exato. Mas é mais ou menos isso, mas assim, precisa cuidar de quem está cuidando, até porque tem coisa que pega, né? Eu fiz, e a gente chama isso de, pode ser supervisão ou pode ser terapia mesmo. E você sabe, Sara, hoje nós estamos muito conectadas. Eu vindo pra cá dirigindo, porque assim, é um tempinho até aqui, meia hora, né? A gente tá na minha chácara, tá? Eu quis fazer aqui. Por isso tem barulho de galinha da Angola, cachorro latindo. O vento batendo aqui nos nossos rostos. Ô, Sara, e eu vindo pra cá, eu fiquei pensando que você sabe que recentemente entra em detalhes, a gente não entra em detalhes, mas a gente fala. Eu pensando numa paciente atual que eu estou atendendo e que houveram duas situações específicas de falas que me pegaram, porque vai para um lugar, eu vou ser
vou pegar o recorte, tá? Uma fala que parece que tinha uma conotação racista e uma outra fala que tinha uma outra conotação. Menina, e assim, na situação, gerenciei ali, até porque isso não era o foco, era um outro foco, e surgiu no meio da conversa algo com essa conotação, que é uma coisa que me atravessa muito, né, de alguma forma e tal. E eu vindo para cá, eu fiquei pensando, gente, eu já não estava mais lembrando disso, e vindo para cá durante a viagem, eu lembrei, e isso começou a me incomodar num nível, assim, importante, a ponto de onde eu quero chegar. Eu acho que eu vou precisar fazer supervisão para eu conseguir... Tá? Terapia. Também, supervisão ou terapia, porque assim, eu não sei se numa terceira oportunidade, se surgirem situações parecidas, que vão muito contra os meus valores, e lembrando que o psicólogo, não cabe a ele julgar, não cabe a ele corrigir, o contexto era outro. Tá. Eu estava ali fazendo escuta de uma situação outra, né? Mas aquilo me atravessa por conta de uma palavra que foi dita. Mas, enfim, é importante isso, né? Eu vindo para cá pensando que talvez isso eu precise, de alguma forma, compreender, porque não dá para ignorar. Não dá. Eu achei que, é isso que eu quero te dizer, eu estava achando que eu tinha ignorado, que estava tudo certo. Eu vindo para cá, eu pensei, acho que não. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Enfim, basta ter uma estrada e um tempo e uma direção para a gente lembrar de algumas coisas. Esquece a Alessandra terapeuta. Tá. Vamos falar da Alessandra mulher, esposa, mãe. Você é casada? Sou casada. Tem 2 filhos. 24 anos, com a Alexandre e a Alessandra. Olha, e que você é mesma. É rock, porque a Alessandra é roqueira. Essa do rock. E tem os 2 filhos, o João Pedro com 19, um menino genial, e o Eduardo, um adolescente de 15 anos, fofo, lindo, um bebezão que está dentro do espectro autista, que com você, eu pela primeira vez falei em público, né? Falei sobre essa questão da maternidade atípica. Então, essa é a minha família. Por que você deixou tanto tempo, não vou dizer escondido, Sim. mas por que você deixou, não mexeu, não tocou, não trouxe a público essa questão? Porque eu pensava muito sobre isso, porque eu pensava, sendo eu psicóloga e indo para esse lugar de entender algumas questões com um olhar mais técnico, eu poderia falar sobre isso, inclusive ajudar outras pessoas, né? Outras mães especialmente, dividindo essa questão minha tão pessoal e tão particular. Mas, Sara, por que eu não fiz isso antes? Porque eu pensava, Alessandra, por que você não faz? Eu mesma me perguntava e eu mesma respondia, não, você ainda não está pronta. E por que eu não estava pronta? Porque agora eu consigo falar disso sem como eu posso dizer, sem desmontar. Eu acho que por muito tempo, né, essa fase do diagnóstico, que você luta, que você resiste, que você acha que não. Aí pode ser outra coisa, mas não é autismo, né? Na minha época se falava autismo, não TEA, né? Um termo que é utilizado mais recentemente. Mas então eu sabia que eu não daria conta de falar disso sem... Qual o termo que eu usei agora? Desmontar. Sem desmontar. E daí agora eu consigo, e de fato eu acho que eu poderia fazer diferença, não que eu tenha essa intenção, não que seja, né? Sim. Mas isso me inquietava, porque eu achava que de fato eu poderia fazer. Então era quase como se eu estivesse negligenciando uma parte minha que também poderia ajudar pessoas em outro contexto, num contexto muito específico. E desde então tenho falado sobre isso e tem sido uma experiência extremamente rica, né? E principalmente porque agora eu penso, nossa, eu melhorei, agora eu não estou me desmontando, né? E a grande questão, agora eu vou dar uma emocionada de novo, e de repente tem um monte de gente desmontadinha por aí, né? E quem sabe eu possa ajudá-los, né? Ajudá-las nesse contexto. Nós temos um Cinegra, né? Que tem um filho, transtorno do espectro autista, o Gabriel. Quantos anos ele tá? 8 anos. Qual que é o grau? Nível 3. Nível 3, forte 3. Como o do Edu também. Sim. Eu acho que durante muito tempo foi... As famílias, elas preservavam, né? Porque não se falava. Então, ninguém fala. Você tem, então tá lá dentro de casa, escondido, meio que trancado a 7 chaves. E eu acredito que essa troca, igual como a gente fez agora aqui, né?
eu acho que isso é muito positivo. Até porque eu acho que existe uma invisibilidade. Normalmente as pessoas que passam por situações como essa, e existem outras também, enfim, que as pessoas se sentem muito sós, né? Como se fossem só elas no mundo, porque de repente você olha em volta, todo mundo ali andando no shopping, todo mundo, né, com as suas famílias indo tomar sorvete, não é? Agora eu vou dar uma outra emocionada. E de repente, quando você pensa 1000 vezes antes de sair de casa para fazer qualquer coisa, né? Então você tem que ter o emocional muito preparado para isso, para existir. E eu ultimamente não tenho conseguido, porque o Eduardo tá com 1,90 m. Eu vi. Né? Eu tá vi um grandão, então ele é um nenezão, mas ele. enorme, pesado e forte, muito forte. Então, eu acho que essa questão dessa invisibilidade envolve isso, como se fôssemos só nós no mundo. De repente, olha, né, sua volta, como se todas as famílias fossem perfeitas, perfeitas do ponto de vista de, olha que facilidade, olha que ausência de problemas, nesse sentido. E não é assim. Não. Então, é importante falar sobre isso. Qual que é mais desafiador? Vida profissional ou pessoal? Menina, peraí, aquelas que vai pensar. Eu acho que são desafios diferentes, Sara, mas eu posso afirmar que a pessoal é mais desafiadora no contexto dessa situação específica. Não fosse isso, eu acho que a minha resposta talvez fosse diferente. Existe uma imprevisibilidade, uma falta de controle, então não tem muito o que se fazer dentro das limitações da situação, né? E daí você fica meio que à mercê dessa situação. Então, eu acho que diante dessa imprevisibilidade, da ausência de controle, né, e da nossa capacidade de transformar de X para Y, sabe assim? Eu acho que é nesse sentido. No profissional, por mais que eu lide com situações muito dramáticas, primeiro que tem começo, meio e fim, né? E eu acho que normalmente são situações que são mais, eu estou usando o termo controlável, mas são mais fáceis de administrar, né? Administrar, acho que sim. Eu acho que tem a ver com isso. Você sabe uma coisa que eu sempre lembro de você, quando eu vejo as redes sociais? Uma vez eu vi um story seu, você tirou uma foto da sua casa, da cozinha lavada, numa plantinha, tava tudo limpo, tava tudo organizado, e você falou assim, como se fosse o resumo de felicidade para você. Sim. E eu olhei aquilo e falei, a gente não precisa de muito, é tão pouco, é tão simples. Aquele momento, ai, eu tô feliz. Sara, você tocou num assunto de novo super profundo, que é justamente isso. Eu acho que essas situações adversas, imprevisíveis, eu acho que nos transformam, né? Existem as dificuldades, sim, não dá para romantizar, não dá para florear, mas, de fato, eu brinquei com a história de não ir ao shopping. Em algum momento eu entendi que não preciso ir ao shopping com a minha família para ser feliz. Quando eu estou no dia, daí você descreveu muito bem, e eu de vez em quando eu faço essa mesma foto, que é casa limpa, o Edu tranquilo. Normalmente eu faço essa foto porque assim, a paz reina naquela casa. Um cheirinho de café coando. Gente, essa mistura ela é tão potente, e assim, então essa sensação de paz, e eu tiro a foto justamente que assim, eu brinco que quando eu falo de Deus, né? Tipo, Deus tira um print da tela deste momento, porque isso precisa ficar registrado, é nesse sentido. Estamos na paz. Exato, né? Essa sensação de paz, de tranquilidade, de felicidade, né? Porque isso também é muito intenso. Você não precisa de grandes questões para você se sentir feliz. Às vezes é assistindo um filminho em casa, às vezes é fazendo um cafuné no Edu, às vezes é falando de música com o João Pedro, que ama música. Então, assim, esses momentos você fala, gente, né? Trocando meme com o Alexandre, e a gente indo das mesmas coisas bocó, sabe? Assim, umas coisas que, né? Não é todo mundo que ri. Gente, é muito interessante isso. É a gente olhar para a felicidade, para a satisfação da vida, apesar de qualquer coisa. Então, eu acho que isso exige um nível de sabedoria, eu acho que de reconhecimento e gratidão também, porque assim, e eu lembro até de ter comentado isso contigo, vou retomar. Eu me lembro da música It's My Life, de John Bon Jovi. It's my life. Isso. It's now or never. A questão essa é a minha vida, e assim, o que eu posso fazer de melhor com ela? Então, acho que a gente tem que ter esse olhar no sentido de aproveitar o máximo que a gente tem diante daquilo que a gente tem, porque assim, eu não acho que há um defeito na minha família, não acho que existem dificuldades, né? Mas isso não quer dizer que nós todos não sejamos muito felizes, né, nessa forma, né, da gente existir, vamos pensar assim. Você tem um hobby?
Menina, estou agora, Sara. Ah, Você é muito poliglota, né? eu sou? Você é, não é? Você fala línguas, não fala? Algumas. É. Algumas é mais de uma, já, então. Mas, enfim, uma Ah. coisa que eu sempre admirei em você, porque eu sempre achei você muito culta, muito. Sério, eu engano bem, gente. Engana nada. Você é uma mulher interessante. Eu sempre olhei para você como Ai, uma que mulher muito bom. interessante. Além da minha mãe, você. Mas o meu hobby ultimamente tem sido estudar italiano, porque eu amo a língua Io non italiana. parlo italiano. Né? Não te não, Io non parlo. não parlo? Eu parlo Molto soltanto. piacere. É isso, grazie mille. Grazie. Acho lindo. Sim. Mas eu falo com a mão. Sim. E sei falar um palavrão italiano. Pi. Eu não falei, é só. Mas eu tenho curtido isso Que delícia. Sim, porque eu amo italiano e não tenho nenhuma ascendência italiana, mas assim, eu tenho uma certa obsessão pela Itália. Nossa, você fala tanto assim com a mão, achei que você fosse italiana. Pior que não, menina. De repente. Olha aqui, ó. Pior Não é? Mas enfim, é uma coisa que eu tenho me divertido bastante. Aprendendo / me divertindo. Adoro. Uhum. Se você fosse uma planta? Uma jiboia. Acabei de pensar agora. Bom. Porque jiboia dura um monte. E não tô falando só de longevidade. A bicha é resistente, não é? É. Uau, gostei disso. Se você fosse uma cor? Peraí, que daí fica um pouco mais complexo. Uma cor? Puxa vida, eu acho que eu seria... Eu brincaria que seria um arco-íris. Gente, eu estou vendo agora, desta janela, um beija-flor beijando a flor. Jura? Olha lá, foi embora. Que lindo. Foi. Mas enfim, seria quase um arco-íris. Mas eu não sei de cor, hein? Eu não sei, eu acho que eu gosto de branco. Pode ser branco. Tá bom. Se você não fosse psicóloga, você seria o quê? Daí danou, né? Que ela já não tinha essa outra opção. Não, deixa eu pensar. Eu acho, se eu fosse uma pessoa boa, se eu não fosse psicóloga e eu fosse boa em matemática, em cálculos, em exatas, eu seria uma arquiteta. Mas se eu fosse boa em tudo isso, porque eu não sou. Ponto. Tem um sonho? Um sonho. Poxa vida, deixa eu tentar pensar nos últimos. O mais recente que talvez aconteça em breve é conhecer a Escócia. Uau! Por que Escócia? Ai, eu assisti Outlander. Todo mundo que assistiu Outlander quer conhecer a Escócia. E todo mundo que atuou no Outlander. Se você fosse uma pessoa, pode ser um artista famoso, um cantor, quem você gostaria de ser? Ai, Sara, quantas perguntas. Deixa eu pensar, meu Deus. Você me fez pergunta a vida inteira, agora eu vou retrucar, uma pessoa. Né? Ai, menina, eu vou falar uma coisa muito diferentona. Tudo bem, assim... Tá, mas pensei agora, tá? Tá. Eu acho que eu queria ser o Papa Francisco. Eu acho ele tão fofo. Vou mudar até de gênero. Até de religião também. Gente, eu acho o Papa, né, tadinho, faleceu. Mas assim, fofíssimo. Eu olho pra ele, assim, eu tinha um amor por ele. Eu não sou nem católica, mas assim, tipo, que ser humano lindo. Você sabe que... E deixa eu falar, e olha que quiser. engraçado, não tô falando Papa por ser o Papa, mas assim, tipo, o Papa Francisco, aquela pessoinha. Aquele veinho, né? Aquele tipo, veinho. espiritualizado, Sim, né? sim. Entendi. Já que você falou do Papa Francisco, já que eu falei de espiritualizado, fofo e tem a ver com espiritualidade, você esteve comigo nos momentos mais difíceis da minha vida. Eu sou muito grata a você pela profissional, mas não só pela profissional, mas pela pessoa que você sempre foi. Muito grata. Por isso que eu falo minha eterna psicóloga, por mais que não seja mais no momento, mas eu carregarei pro resto da vida um amor, um carinho. Não sei o que Freud falaria, mas me deixa amar a minha psicóloga. Sim. Me deixa amar, Freud. Dá um tempo. Na época que eu estava muito mal, fazendo terapia com você, da mesma forma que você teve o insight do Sara, assim, em sonho, eu tive o insight de uma oração. E eu queria fazer essa oração com você. Agora. Opa. Eu posso fazer? Claro. Vamos dar a mãozinha. É tão simples, é tão, uma oração tão boba, mas assim, eu acho que ela é tão... Se a gente fizer isso sempre, com tudo na vida, parece que funciona tudo mais fácil. Senhor, que os nossos pés nos levem onde a gente deva estar. Que os nossos ouvidos estejam aptos para ouvir a voz do Espírito Santo nos guiando. Que os nossos olhos vejam Cristo nas pessoas, que a gente tenha empatia, compaixão pelas pessoas. Que as nossas mãos sirvam para abençoar, para salvar, acariciar, para ajudar. E que da nossa boca só saiam palavras de bênção.
É a oração do Saras. Amém. Porque a gente usa os nossos sentidos para isso. Sim. E isso foi quando eu tava lá com você. Então, assim, quando eu oro essa oração, eu lembro de você também. Então, eu oro sempre por você. Amém. Saiba disso. Amém. Sara-se significa o que para você? Sarar-se. Vamos lá. Sara-se, sarar-se, enfim, né? E todas as possibilidades em decorrência disso. Eu acho que viver envolve isso, né? Que a gente nasce, cresce, esbarra, corta, chuta, fica roxo. Enfim, as adversidades da vida nos deixam marcas e essa capacidade que a gente tem de restaurar aquilo, né? O roxo que sai, né? O machucado que sara, mesmo estou falando da coisa concreta. Eu acho que essa capacidade... E você sabe que, pensando nisso, que agora eu pensei na capacidade humana que nós temos de restauração da nossa pele, enfim, né? Do cabelo que cai e nasce, etc. Quando eu olho, por exemplo, para uma planta num ambiente muito rústico, hostil, e quando eu vejo que dali sai um novo broto, eu sempre olho para isso e penso, gente, olha a majestade daquilo que Deus criou, que apesar de todas as adversidades, consegue se renovar. Sarar-se, para mim, tem a ver com isso, com essa capacidade que a gente tem de renovação, né? E independente do que aconteça externamente ou internamente, sempre há a possibilidade de algo reviver, viver de novo. Sarar-se é o processo de viver, né? Acho que faz parte. Amém. Eu só conheci você por causa de outras pessoas. Sim. Né? E daí eu indiquei da mesma forma que eu fui indicada, indiquei para outras pessoas também. Daí algumas pessoas gravaram um vídeo para você. Ah. Eu posso te mostrar? Sim. Depois o Neto faz o trabalho dele e coloca aí. Mas eu vou te mostrar os vídeos que eles me mandaram. Vou começar aqui com a pessoa que me indicou você. Você sabe quem foi? Sim. Como que é o nome dela? Tiara. Tiara Vieira. Tiara Vieira, na época da pandemia. Posso sentar aqui do teu ladinho ou atrapalha? Não, eu vou sentar do seu ladinho. Tá. E a gente vê junto. Oiê, tudo bem? Sara, obrigada pelo convite, que alegria estar aqui. Oi, Ale. O que dizer, né, Ale? O que dizer? Meu Deus, são tantas coisas. A Ale é um ser humano incrível, uma profissional ímpar. Eu conheci a Ale há mais ou menos 6 anos, numa fase extremamente crucial e delicada da minha vida. Eu costumo dizer que a Ale realmente foi um super presente de Deus para mim. Existe a Tiara antes e depois da Ale, posso afirmar isso com toda certeza. Por onde eu vou, eu recomendo seu trabalho, você sabe disso, Ale. E ao longo da nossa caminhada juntas, eu aprendi a te admirar, te respeitar e amar você, né? Porque é impossível não amar a Ale. Então você merece todas as homenagens, todo o carinho e você sempre vai ter minha admiração. Parabéns por tudo que você é e representa na vida de cada pessoa que passa por você, viu? Um beijo grande pras duas. Feliz! Chorou! Chorou! Calma que tem mais. Você imagina quem seja? Jesus, eu acho que sim. Tá, mas antes dessa pessoa que você tá imaginando... Oh, meu Deus. Peraí que eu tenho mais uma. Tá. Essa pessoa... Várias pessoas indicaram você. A Tiara indicou e eu também. Olha só, gente, ela foi minha psicóloga, psicóloga do meu marido e hoje é psicóloga da minha filha, que mora do outro lado do mundo. Então, vocês acham que eu indico a Alezinha ou não? Eu indico pra todo mundo e eu vou além, falo assim que todo mundo tinha que ter uma Alessandra na vida. E a Ale entrou na minha vida num momento muito difícil, muito delicado, gente. Mas juntas a gente conseguiu superar com muito choro, mas muitas risadas também, porque pensa numa pessoinha bem-humorada. É a Ale. Além de linda, claro, moderna, estilosa e principalmente humana. Ale, obrigada por ter feito eu relativizar as minhas verdades absolutas, por ter feito em algumas situações eu sair do meu modo, original de fábrica, que ela fala assim, coisa tá, gente? Linda, coisa linda. E, enfim, eu tenho muito orgulho da pessoa que eu me tornei depois que você passou pela minha vida. Amo você, beijo pra vocês, beijo Sarinha, saudades. Quem que é o próximo? Gente, eu não sei se eu vou conseguir atender depois. Vai que ainda tá no tempo. Ai, Deus amado. Quem que é o próximo? Ai, ai. Quem que é o próximo?
Quem? Quem que é o próximo? Já tô até me ajeitando. Alezinha maravilhosa. Renan Que prazer Lafrance. falar de você. Bom, você sabe que você tem uma importância muito grande na minha vida. Falar de Alessandra Rocha é falar de autoconhecimento, é falar de cuidado, é falar de carinho, é falar de amor, é falar de afeto, é falar de muitas outras coisas. Então eu tô vindo aqui para realmente falar o tanto que você foi importante na minha cura, no meu autoconhecimento, em todas as nossas conversas de terapias, as nossas risadas, o choro, as músicas e até os filmes. Então, Ali, muitas vezes é sem palavras para expressar o quanto eu te amo e o quanto você ainda é importante na minha evolução como ser humano, como homem e como cristão, né? Então, você é sensacional, eu te amo. E tamo junto, Alezinha. 2 coisas. Gente, 2 coisas. Ela fala assim, 2 coisas. eu falei hoje 2 vezes. 2 coisas. Mas, gente, que lindo! Que lindo! Na verdade, todo mundo trazendo aquelas palavrinhas que eram tão nossas, né? Tão íntimas. E, Sara, você sabe que é muito louco, Freud que lute agora? Freud Que é essa questão de conseguir olhar para o paciente e sentir isso e amar. Porque assim, gente, meus pacientes simples assim, não é para amar. Desculpa, Freud, eu amo e... Freud que se... né? Lasque. Que se lasque. O Freud, se ele estivesse vivendo nos tempos atuais, eu acho que ele mudaria de opinião. Mas enfim, essa capacidade de gostar tanto, de ter tanto carinho, de ter tanto respeito, de ter tanta preocupação, que assim, como é o nome disso? Ué? Você vê que um dia você virou pra mim e eu nunca vou esquecer. E você falou assim, se não te falaram, eu vou te falar. Eu tenho orgulho de você. Bonitinho. Tem mesmo. Te amo, tá? Obrigada, tá? Obrigada por tudo que você fez na minha vida, na vida de tantas outras pessoas, por se dedicar tanto, por ser muito mais que uma profissional. Uma pessoa. Incrível, incrível. Obrigada, gente. Que lindo, nós choramos. Meu primeiro podcast. Alessandra Rocha. Obrigada. Obrigada pelo convite, que bom. Por ter experimentado tudo isso, né? Enfim, que lindo participar disso. Tá. Obrigada por ter aceitado o convite. Claro. E se despir-se da psicóloga um pouco. 2 coisas. Até o próximo podcast, Sara. Assim. Tchau. Que lindo. 2 coisas. E eu quero aproveitar e agradecer a Vit Decor, que deixou o nosso espaço ainda mais aconchegante, estiloso e agradável para receber os nossos convidados. Você sabia que você também pode ter Vit Decor aí na sua casa? Afinal, a sua casa merece muito mais do que estofados. Sua casa merece conforto de verdade, estilo que impressiona e aquele aconchego que você sente no primeiro toque. Na Vit Decor, cada peça transforma o seu ambiente em um espaço único e feito para viver bons momentos todos os dias. Porque não é só sobre decorar, é sobre se sentir bem no seu próprio espaço. Siga nas redes sociais, @VitDecorOficial.